Bom dia, irmãos. Todos estão bem? Então, né? Queria ser criança de novo, né? Quem sabe, eu até fiz uma cara de criança ali para ver se eu dava sorte também, mas não deu certo. Acho que a barba atrapalhou um pouco. Cumprimento a todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Agradeço ao pastor Marcelo, ao conselho, pelo convite, né? Pela oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço a Deus pelo privilégio de compartilhar a palavra com vocês. É uma igreja especial para mim, né? Para quem é um pouco mais antigo aqui de casa, sabe que eu sou neto do Saulo e da Elce, né? Aqui é a igreja que meu pai conheceu minha mãe, né? Que foi aqui que começou toda a história deles e com o resultado, né? Se é bom ou ruim, não sei, mas começou aqui. Então, toda vez que eu vinha passar férias, eu vinha aqui, eu lembro que tinha o Pinheiro, a gente ficava jogando pedra uns nos outros do Pinheiro, minha mãe ficava brava comigo, como os diáconos ficavam bravos com as outras crianças, que a gente jogava pedra um no outro. Então, é muito bom estar aqui, agradeço muito a Deus pela oportunidade, né, de compartilhar a palavra com vocês. Eu convido a todos, então, que abram suas Bíblias, a carta de Paulo aos Romanos, mas vai ser projetada, é a força do costume falar, abra suas Bíblias, mas vai ser projetada em Romanos 12, vou ler os 2 primeiros versículos, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui nessa manhã. Te agradeço, ó Deus, pela Tua palavra que é viva, Tua palavra que nos transforma. E pedimos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, a começar pelo meu coração. Que não seja a minha voz aqui, mas o Teu Santo Espírito nos falando, nos transformando, nos moldando cada vez mais à aparência de Cristo Jesus. É em nome dele que eu oro e te agradeço. Amém. Bem, a carta de Paulo aos Romanos é uma carta um pouco diferente das cartas habituais de Paulo. Porque Paulo ele tinha um sistema de missionário, ele viajava, implantava igrejas, ele não gostava de ficar num lugar só. Então, ele se comunicava com as suas igrejas através de cartas. Né? Ele sabia de alguma dificuldade, ele ficava sabendo de algum imprevisto, então ele sempre escrevia cartas para que ali, através dessas, pudesse estar abençoando as comunidades por onde ele passou, as comunidades que ele conhecia. E a carta aos Romanos ela é diferente porque Paulo não conhecia essa igreja de Roma. Né? A igreja de Roma não foi uma igreja instituída por Paulo. Paulo não conhece ali os seus membros, Paulo não conhece ali a equipe de louvor, Paulo não conhece como que é o banco, se o ar-condicionado funciona ou não funciona. Então, Paulo não tem essa experiência. Mas Paulo tem um objetivo e a igreja de Roma é muito importante para esse objetivo. Paulo está precisando de dinheiro e é por isso que ele escreve a carta aos Romanos. E por que Paulo precisa de dinheiro? Porque Paulo ele tem o sonho e ele está com um projeto de pregar o evangelho na Espanha. Ele quer fazer um projeto, ele está se preparando, ele quer fazer uma viagem para a Espanha, para começar ali, para pregar o evangelho, começar ali uma nova comunidade. E ele sabe que o melhor caminho ali para ir para a Espanha, ele deveria passar por Roma. E se ele passa ali por Roma e consegue dinheiro, então a sua viagem missionária vai ser melhor. Quanto mais dinheiro, melhor, né? Ele pode investir mais tempo ali no seu trabalho de evangelização. Então, como a igreja não conhece Paulo, Paulo não conhece a igreja, ele escreve essa carta como se fosse uma tese de TCC dele, querendo explicar para a igreja quem é ele, o que ele acredita e o que ele prega. Né? Então, toda essa carta de Romanos, Paulo vai trabalhar questões de doutrinas. Tudo aquilo que ele acredita, tudo aquilo que ele prega, tudo aquilo que ele ensina, está nessa carta aos Romanos. Então é como se fosse um portfólio dele, uma carta de apresentação, porque ele não poderia chegar lá na igreja e pedir dinheiro assim sem mais nem menos. Então ele manda essa carta, né, explicando, ensinando o que ele ensina, a fim de conseguir ali
né, uma verba para poder ir nessa viagem. E a carta aos Romanos ela é dividida em 2 etapas. Até o capítulo 11, essa carta ela é mais teórica. Então, Paulo vai trabalhar especialmente as questões de doutrina, justificação, santificação. Ele vai trabalhar a questão da herança que nós temos, glorificação, todos os quesitos doutrinários, né, ele vai trabalhar até o capítulo 11. E quando ele começa o capítulo 12, esse rogo-vos, pois, irmãos, ele está querendo agora falar assim, ó, tudo aquilo que eu falei na teoria, agora aqui, como que a gente coloca na prática? Como que a gente consegue viver tudo isso na prática que eu tenho falado com vocês até aqui? Né? Então, quando o capítulo 12 de Romanos já vai ser uma questão mais prática para a nossa vida. Né? Para a nossa vida como cristãos, de como nos comportar, de como viver neste mundo. Né? Então, e aí a gente vai ver o seguinte, ele vai começar falando sobre a boa, perfeita vontade de Deus. Olha o que diz aí o final do versículo 2. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque quando nós olhamos o mundo como está hoje, as notícias que a gente vê nas televisões, que nós abrimos os jornais, ou a gente agora não abre o jornal mais, a gente vê pelo celular, computador, são notícias que não fazem sentido, nos deixam com medo. E se a gente pensar bem, não é isso que Deus planejou, não é isso que Deus tinha em mente quando criou o mundo. Lá no relato de Gênesis, lá no capítulo 1, nós vamos ver Deus criando o mundo, e a cada dia, no final de cada dia, nós vemos a seguinte frase, e viu Deus que era bom. Então Deus ele pensa a respeito da luz, ele faz separação de luz e trevas, e vê que era bom. E Deus então ele separa o firmamento, separa as águas, e viu Deus que era bom. E Deus faz separação da terra seca, dos mares, e viu Deus que era bom. E Deus cria os seres luminosos, e sexta-feira eu fui ali no Observatório de Americana, não sei quem já foi, né, e ali estava veio Saturno. E é lindo. É um planeta tão distante, mais não sei quantos bilhões, né, de quilômetros distante de nós. Parece até uma fotografia que o cara colocou ali na outra ponta, querendo nos enganar. E ele falando ali que é o que nós estávamos vendo, é Saturno de 1h30 atrás. Mas enfim, tudo que Deus cria é bom. Tudo que Deus cria está cumprindo dentro de um propósito. E Paulo vai dizer que esse propósito de Deus é sempre bom, perfeito e agradável. E quando ele chega no 6º dia, ele cria o homem, ele cria a mulher e muda a frase. Agora ele não vai dizer e viu Deus que era bom, mas ele vai dizer e viu Deus que era muito bom. E viu Deus que era muito bom porque agora de toda a criação, o homem e a mulher, a humanidade, ela pode ter um relacionamento íntimo com Deus. De toda a criação, somente a humanidade pode ter esse relacionamento de pai para com filho. Nos diz o texto que todo final de tarde, Deus ele ia até o jardim, tomava um café com Adão, a Eva fazia lá um pão de queijo, e eles podiam conversar, e Adão falava, né, de todos os animais que ele estava colocando o nome, falava das plantas, das frutas que ele tinha experimentado, então era um ambiente gostoso. Existia harmonia entre Deus e o homem. Eles não precisavam de um mediador, porque o homem não tinha pecado. Então todo dia tinha aquele café gostoso entre Deus. Existia harmonia entre homem e mulher. O texto diz que os dois estavam nus e eles não tinham vergonha um do outro. Não existia um pensamento malicioso. Não tinha aquela vontade de passar o outro para trás, de prejudicar o outro. Existia harmonia. Existia harmonia entre homem e natureza. Né? O homem podia brincar ali com o leão, podia brincar ali com o tigre, os pássaros pousavam ali na mão de Adão, era tranquilo, só não tinha aranha no jardim. Porque a aranha não foi uma criação de Deus. É verdade. Ô bichinho, eu tenho morro de medo. Então a aranha não foi Deus quem criou. Mas o restante ali no jardim,
o homem tinha um relacionamento de harmonia com a natureza. Então, dentro do propósito, dentro do plano de Deus, que é sempre bom, perfeito, agradável, existia então harmonia entre homem e Deus, existia harmonia entre homem e mulher, humanidade, existia harmonia entre homem e o meio, e a natureza. Essa é a vontade de Deus. Porém, nós nos rebelamos contra Deus. Homem e mulher, eles falam para Deus, olha Deus, o que você fez, o seu plano, beleza, é legal, mas queremos viver do nosso jeito. Queremos ter conhecimentos, queremos ter autonomia, queremos viver do jeito que nos agrada. E eles comem do fruto. E agora não existe mais harmonia entre Deus e o homem. Quando Deus chega no jardim, o homem precisa se esconder. Porque a santidade de Deus apavora Adão. Já não existe mais harmonia entre o homem e a natureza. O homem vai ter que trabalhar, vai ter que fugir do leão, não dá mais para passar a mão no leão. O homem agora vai prejudicar a natureza também irá prejudicar o homem. E não existe mais harmonia entre homem e mulher, entre a humanidade. Não é à toa que a próxima história que nós temos, pós a queda, é a história de um irmão matando um outro irmão. Então, por causa do pecado, por causa da desobediência, aquilo que era muito bom, aquilo que, segundo as palavras de Paulo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, por causa daquilo que Deus preparou, agora por causa do pecado, nós deixamos de viver. Nós não temos como mais experimentar. Por isso que hoje nós vivemos no caos que existe hoje. Você não pode mais sair da sua casa e deixar o portão aberto. Você não pode mais sair na rua tranquilo. Você tem que trabalhar, fazer hora extra, levantar uma grana. Mas essa não é a vontade de Deus. Mas Jesus, ele vem, e Jesus, então, ele vai vir para resolver essa questão. Jesus, ele vai dizer, olha, eu vim para que tenham vida, e eu vim para que vocês tenham uma vida que é abundante. Jesus vem ao mundo para poder consertar aquilo que foi prejudicado no paraíso. Jesus, ele vem para que nós possamos experimentar da boa, da perfeita e da agradável vontade de Deus, que até então nós não deixamos de experimentar por causa do pecado. E essa palavra experimentar que Paulo vai trazer é um experimentar diferente do nosso conceito de experimentar, que é aquela coisa de, se esse chocolate ficar perto de mim até o final, eu não garanto nada. Mas não é a ideia de pegar, experimentar, acabar e já era. Eu não sei aqui quem já fez isso, mas eu faço direto, não me orgulho disso. Mas quando você está com um pouquinho de fome ali, você está meio sendo trocadinho, você entra ali no supermercado com o dedo cruzado para ter uma mulherzinha oferecendo café e biscoitinho, né? Principalmente quando tem aquele pãozinho. Aí você vai uma vez com boné, na segunda vez vai sem boné, na terceira com óculos escuros para a mulher não te reconhecer. Mas você come daquilo, toma o café e 2 minutos depois já está com vontade de novo. Porque você só experimentou. Então, quando Paulo usa essa palavra experimentar, não é nesse conceito de você saborear rapidamente e já perder. Mas essa ideia de experimentar no grego é a ideia de trazer à realidade algo concreto. Algo que jamais poderá acabar. Algo que jamais poderá se perder. Então, quando Paulo está dizendo, olha, eu estou escrevendo isso, e é necessário que exista uma transformação, é necessário que haja algo em vocês, para que vocês possam experimentar da boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Ele está dizendo que é necessário que a boa, perfeita, agradável vontade de Deus possa ser uma realidade concreta na vida da sua igreja. Uma realidade concreta, uma realidade que jamais pode se abalar, jamais pode se perder. A gente não vai precisar virar o boné para trás e dar a volta para experimentar de novo. Porque isso vai ser algo concreto, algo real. É por isso que Jesus vem ao mundo, é para isso que é importante, é isso que Paulo vai trabalhar. Me vem à cabeça a história de Jó. E Jó, segundo a narrativa bíblica, ele é... Perdão, tomar água na frente dos irmãos. Mas Jó, ele é um homem justo.
Um homem que a toda noite ele orava, jejuava e prestava sacrifício em favor de seus filhos. Ninguém tinha nada contra Jó. E de repente Jó começa a perder um monte de coisa. Ele perde seus bens. Seus filhos morrem. Seus escravos, seus servos também morrem. Se não bastasse isso, ele perde a sua saúde. E para piorar, agora tem lá sua mulher e seus melhores amigos criticando ele, falando: Jó, olha, você está errado. Jó, confessa que você está errado. E eles ali, enchendo o saco dele. E a mulher de Jó fala assim: Jó, amaldiçoa Deus e tira a sua vida. Olha que conselho legal que ela estava dando. Então Jó está passando por um momento difícil da sua vida. Jó, que era um homem íntegro, um homem justo. E aí lá no final do livro de Jó, nós vamos ver que ele tem um encontro real com Deus. Deus aparece para Jó e começa a conversar com ele, começa a explicar para ele, se apresenta a ele, e aí Jó vai dizer: olha Deus, antes eu te conhecia, só te ouvi falar, mas agora eu sei quem o Senhor é. Agora eu estou experimentando da perfeita, da boa e da agradável vontade sua. Quando Jó começa a experimentar a vontade de Deus, ele muda a sua oração. Ele para de reclamar. Ele para de se sentir injustiçado. E começa a orar em favor dos seus amigos. Para que eles também possam experimentar daquilo que ele estava experimentando. Existe então uma transformação na vida de Jó. E essa transformação, ela é necessária para a nossa vida. É uma mudança de pensamento. Olha o que diz o começo do verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis com este século. Isso nos faz pensar um pouco no Salmo 1, onde o salmista vai dizer que existe apenas 2 tipos de vida. Ou você anda no conselho dos ímpios, ou você senta na roda dos pecadores, ou você participa, das conversas dos escarnecedores. Esse é um tipo de vida. Ou você é aquela pessoa que medita na lei do Senhor, e você será então como uma árvore que está plantada junto a uma corrente de águas, e que cresce e que vai dando frutos no seu devido tempo. Ou você está com Deus, ou você está com o mundo. O Evangelho não é um self-service, onde você passa ali e fala: a carne picanha eu pego, o brócolis não vai rolar. Não existe essa opção. Ou você pega tudo do Evangelho, ou você pega tudo do mundo. Não tem como você pegar uma coisa da outra. E quando Paulo está dizendo: não vos conformeis com este século, ele está dizendo que, olha, nós não podemos aceitar, nós não podemos viver segundo o padrão, segundo a mentalidade do mundo. Não podemos aceitar isso. Ou nós vivemos num padrão, num estilo de vida, ou vivemos no outro. Porém, para experimentarmos a vontade de Deus, é necessário que nós deixemos o padrão do mundo de lado, para começarmos a viver conforme o padrão de Deus. Quando nós lemos lá nas 7 cartas do Apocalipse, tem 2 igrejas que são interessantes. A igreja de Tiatira e a igreja de Pérgamo. O anjo da igreja, Jesus, ele vai dizer coisas muito boas sobre essas igrejas. Elas realmente produzem boas obras. Realmente elas fazem coisas boas para o Evangelho. Porém, as 2 igrejas têm contra elas que elas estão trazendo valores do mundo e colocando para dentro da igreja. Que tipo de valores? Valores com relação ao perdão. Valores com relação ao amor. Valores com relação ao objetivo de vida, sobre justiça e sobre tantas outras coisas. E hoje, meus irmãos, os nossos valores muitas vezes estão corrompidos. Muitas vezes nós perdoamos não como o nosso Senhor Jesus perdoou, mas nós perdoamos como o mundo perdoa. O neguinho pisou no meu pé, eu vou anotar aqui, está perdoado, neguinho. E só vou ficar esperando para ele pisar de novo para poder falar: está vendo? Eu te perdoei, mas você pisou de novo. A gente tem feito isso.
Nós temos trazido valores do mundo para dentro de nós. Ah, aquela pessoa ali, ó, olhou feio para mim. Deixa ela. Também vou olhar feio para ela. A gente tem trazido valores do mundo sobre prosperidade, sobre bênçãos, e nós achamos que prosperidade e bênçãos é ter algumas coisas, é ganhar, é vencer o tempo todo, precisamos ser o primeiro lugar em tudo. Só que isso é um valor e conceitos do mundo. Porque Jesus vem e fala, olha, você tem que perder. Perca sempre. Se alguém te dá um tapa na cara, você não revida. O que você faz? Você vira outra face. Alguém roubou o seu celular, dá a sua carteira também, dá o tênis para ele ir junto. Alguém pegou você e fez andar, comer lá no McDonald's, ah, beleza, não gosto de McDonald's, mas você vai comer comigo no Habib's também. Então, você tem que andar, você não pode fazer o mal para a pessoa. Você perdeu, tudo bem, é isso que é o Evangelho. O Evangelho é perca, o tempo todo nós devemos perder. Esse é o padrão, esse é o valor do Evangelho. Agora o mundo não. Estava eu conversando com um amigo esses dias, e a gente começou a falar sobre legítima defesa. E se a gente pensar por alto, legítima defesa faz todo sentido. Se alguém fizer mal para o meu irmão, para o meu pai, para a minha mãe, é lógico que eu vou querer me vingar dele. É lógico que eu vou querer ir para cima. Minhas aulas que eu assisti na televisão de Kung Fu vão valer a pena, porque eu vou colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi. Só que isso é o padrão e são conceitos do mundo. Porque no Evangelho, se alguém faz mal para a minha família, eu não faço nada. Se alguém faz mal para mim, eu não faço nada. Porque fizeram isso com Jesus. Já pensou se Jesus fosse usar o valor de legítima defesa? Ah, vocês estão batendo em mim? Ele só ia piscar, ia cair raio em todo mundo e ia aniquilar com todo mundo. Ah, vocês vão me prender na cruz? Ele ia fazer com o poder da mente ali, e os cravos iam sair e ia matar todo mundo. Mas não. Nós não podemos nos conformar, com o padrão do mundo. Não vos conformeis com este século. Olha, tudo aquilo que esse mundo pensa, tudo aquilo que esse mundo acredita, nós não podemos nos conformar. Nós não podemos aceitar. Precisamos viver segundo a vontade de Deus, segundo o padrão de Deus, porque esse padrão de Deus, ele é bom, ele é perfeito, ele é agradável. E olha que interessante, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. E essa palavra transformar, ela só tem ela aparece somente mais uma vez no Novo Testamento. Essa palavra só é usada no Monte da Transfiguração. Quando está lá Moisés, quando está lá Elias e Jesus, existe então ali em Jesus, ele começa a transfigurar, ele começa a brilhar, e Pedro, ele fala assim, olha como é bom estar aqui. Olha, vamos fazer uma tenda para Jesus, uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias, e vamos ficar aqui, porque ficar aqui é muito bom. Quando nós deixamos de pensar, de viver segundo o padrão do mundo, nós também brilhamos. Nós também transfiguramos a presença de Cristo Jesus. A pessoa de Cristo Jesus. Quando eu deixo de viver segundo o padrão deste mundo, eu começo agora então a brilhar a luz de Cristo. Eu começo a mostrar que Cristo vive, que Cristo é Deus para aquelas pessoas. O texto que nós lemos de Romanos 8, vai dizer, olha, a gente consegue entender melhor isso, porque nós fomos escolhidos, nós fomos predestinados antes da criação do mundo para quê? Para sermos conformes à imagem de Cristo Jesus. Muita gente nós somos escolhidos, predestinados por Deus. Beleza, olha que bom. Posso ficar tranquilo, tá vendo? Eu fui escolhido por Deus. E acha que isso é algo, Não. Nós somos escolhidos, predestinados, antes da criação do mundo, para nós termos aqui a aparência de Cristo Jesus. Ou seja, as nossas ações precisam ser as mesmas ações de Cristo Jesus. O meu jeito de falar, o meu jeito de pensar, o meu jeito de se relacionar com o próximo, tudo isso deve ser como Cristo Jesus fazia, pensava, se relacionava. Aliás, é isso que é pregar o Evangelho. É isso que é evangelizar. Porque não adianta nada eu falar para a pessoa que Cristo vive, se a pessoa está passando fome, está passando frio.
está doente, não tem o que fazer. Olha, Jesus te ama e Jesus está vivo. Não mudou nada na vida da pessoa. Agora, quando nós nos sacrificamos, quando nós abrimos mão das nossas vontades, quando nós deixamos de viver o curso do mundo e vivemos como Cristo viveu e nos doamos para a pessoa e fazemos o bem para aquela pessoa vai olhar e falar assim, tem uma coisa diferente. Tem algo que não está batendo. Aí sim, ela vai entender e vai saber que Cristo Jesus, ele vive. É isso que acontece com os primeiros discípulos, que em Antioquia foram chamados o quê? De cristãos. Até então os discípulos não eram chamados de cristãos, mas em Antioquia sim. Por quê? Porque eles viviam como Cristo viveu. E cristão significa ser um pequeno Cristo. Então nós, para experimentarmos da transformação, para experimentarmos da boa, da perfeita, da vontade de Deus, nós precisamos deixar de viver no padrão do mundo, para que haja uma transformação em nós, que nós possamos, para brilharmos a luz de Cristo, e aí sim, nós podemos experimentar na totalidade da vontade de Deus. E isso é necessário, então, uma nova vida. Porque se eu deixo de viver segundo a minha vontade, se eu deixo de viver conforme a vida que eu vivi até então, e passo a viver uma nova vida, a vida de Cristo Jesus, eu estou vivendo uma nova vida. E olha o que diz então ali, o final do versículo 1. Eu rogo pelos meus irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É interessante aqui a palavra sacrifício vivo. E quando a gente pensa em sacrifício, nós lembramos no Antigo Testamento, onde existia ali os sacrifícios de perdão de pecado, sacrifícios de ações de graça, sacrifícios pelas festas, da colheita, tantos sacrifícios que tinham ali no Antigo Testamento. Só que eram sacrifícios de morte. Porque quando matava a ovelhinha, o cordeiro, a pomba, a ovelhinha, o cordeiro e a pomba não saíam andando. Ainda bem, né? Porque senão ia ser tipo um Walking Dead. Né? Sacrifica a ovelhinha sai andando sem cabeça ali depois. Não ia ser um negócio muito legal. Era um sacrifício o quê? De morte. O animal morria, já era. Só que aqui, Paulo está dizendo que nós devemos apresentar como sacrifício vivo. Ou seja, é um sacrifício que não para somente ali no sacrifício, mas existe uma continuidade. É um sacrifício vivo. Não é só ali eu abrir mão de algo, me sacrifiquei e vou ficar por isso mesmo. Existe o quê? Uma continuidade. E tem um homem, eu sou solteiro ainda, então, se os irmãos lembrarem de orar por mim, eu peço sempre lá na igreja para orar por mim, mas eu acho que eles não levam muito a sério isso. Mas eu já estou estudando nomes para meus futuros filhos, se assim eu tiver. E um dos filhos que eu estudei aí, que eu escolhi para o nome, é Crisóstomo. Um ótimo nome. E Crisóstomo, ele foi bispo de Constantinopla ali no século IV depois de Cristo. Se alguém for ter filho agora e quiser usar o meu nome, eu deixo, tá? Não tem problema. Se já tiver aí, pode anotar no seu caderninho. Crisóstomo. É bonito o nome. E ele vai dizer o seguinte. Crisóstomo, o bispo ali de Constantinopla, ele vai falar um pouco sobre o que é este sacrifício vivo. E é interessante o que ele fala. Olha, ele diz assim, como pode um corpo se tornar um sacrifício? Como pode um corpo se tornar um sacrifício? Deixe que o olho não veja nada mal, e ele se tornará um sacrifício. Permita que a língua não diga nada vergonhoso, e ela se tornará uma oferta. Deixe que a mão não faça nada de legal, e ela se tornará uma oferta em holocausto. Não, isso não será suficiente, mas precisamos ter a prática ativa do bem. A mão precisa dar esmolas, a boca precisa abençoar em vez de amaldiçoar, o ouvido precisa dar atenção sem cessar aos ensinamentos divinos, pois um sacrifício não tem nada de impuro. Um sacrifício é a primícia de outras coisas. Portanto, que nós possamos produzir frutos para Deus,
com as nossas mãos, com os nossos pés, com a nossa boca e com todos os nossos membros. Ou seja, o que esse homem está dizendo? Não basta apenas o meu olho deixar ver o que é mal. Porque o meu olho deixar de ver o que é mal é um sacrifício de morte. Ah, isso aqui é mal, então eu não vou olhar mais. Sacrifício de morte. Ah, se eu roubar, se eu matar, se eu fizer alguma coisa, é mal. Se eu sacrificar a minha mão, isso é só um sacrifício de morte. Se os meus pés deixarem de ir para lugares que não convém, é simplesmente um sacrifício de morte. Porque eu sacrifiquei, não estou indo para o lugar que não convém e parou por aí. Que Paulo está dizendo que eu preciso apresentar o meu corpo como sacrifício vivo. Ou seja, não é simplesmente meu olho deixar de ver algo ruim. Mas, ao mesmo tempo que o olho deixa de ver algo ruim, ele precisa estar atento para as dificuldades do mundo. Minha mão não basta apenas deixar de fazer o que é mal. Agora que minha mão deixa de fazer o que é mal, ela precisa o tempo todo fazer o bem. Meus pés não basta apenas deixar de ir para lugares que não convém. Ele precisa ir para todos os lugares anunciando o Evangelho. E isso é um sacrifício vivo. E Paulo está dizendo, olha, nós devemos nos apresentar como sacrifício vivo. E apresentar aqui a ideia de casamento. Quando um noivo, uma noiva se apresentam, né, perante o altar ou perante a lei, eles estão se apresentando para uma vida inteira. Ninguém casa com um contrato de separação daqui 6 meses. Ó, nós vamos casar, mas vai ser só por 6 meses, depois cada um segue, não, beleza, está em contrato isso. Não, ninguém faz isso. Quando nós nos apresentamos, quando vocês se apresentam para casamento, é para a vida inteira. E ninguém vai obrigado. Ah, poxa, vou casar, estou feliz. Não. Vou casar. Que alegria, estou me apresentando. É isso que Paulo está dizendo. Nós devemos nos apresentar a Deus como sacrifícios vivos. Porque é esse que é o nosso culto racional. Como o Neguinho disse aqui na história de Jesus com a mulher samaritana, onde nós devemos adorar em todo o tempo, e Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque é esse que é o culto racional, e são esses adoradores que Deus procura. O que é adorar a Deus? É se apresentar o tempo todo em consciência como sacrifício vivo. Deus, eu sei que a tua vontade é que eu faça tal coisa. Eu, por mim mesmo, não quero fazer. Porque perdoar o João, mas o João é tão ruim comigo, eu não quero perdoar o João. Mas eu sei que o Senhor deseja que eu perdoe o João. Então eu vou abrir mão da minha vontade, eu vou abrir mão do meu orgulho, eu vou abrir mão de tudo aquilo que eu acredito, vou me sacrificar, mas não vai ser um sacrifício de morte, mas eu vou lá e vou perdoar o João. Mesmo que ele não tenha pedido perdão para mim. Isso é um sacrifício vivo. Devo fazer isso com alegria. E quando eu faço isso, então eu começo a experimentar da boa, da perfeita, da agradável vontade de Deus. Olha o começo do versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Paulo, então, ele está falando tudo isso para a igreja de Roma. De sacrifício, de experimentar a vontade de Deus, de abrir mão de tudo. Ele está rogando, ele está pedindo que eles façam isso não por eles próprios, que eles não façam isso não por Paulo que está escrevendo, mas que eles façam isso pelas misericórdias de Deus. E quais são essas misericórdias pela qual Paulo está pedindo para a igreja? Bom, não é a misericórdia, ou podemos chamar de graça comum, da chuva, do sol. Né? Não é por isso que Paulo está dizendo. Né? Porque o sol, a chuva, né, e tantas outras coisas, isso é para todas as pessoas. Por isso nós chamamos de graça comum. É para todos. Né? O sol não nasce só para o presbiteriano. O sol nasce para o presbiteriano, para o católico, para o batista, para o umbanda, para o ateu, até para o corintiano o sol nasce. Está nascendo para todo mundo. Perdão, irmãos. Eu prometi que eu não ia falar de futebol. Mas enfim, o sol nasce para todos.
Mas não é por essas misericórdias que Paulo está apelando, que Paulo está dizendo. As misericórdias que Paulo está falando, está atribuindo para que essa igreja obedeça, são as misericórdias de uma graça especial que ele trabalhou desde o capítulo 1 até o capítulo 11. São as misericórdias que nós temos da justificação em Cristo Jesus. São as misericórdias da graça superabundante. São as misericórdias que nós recebemos a herança em Cristo, a eleição divina. São essas misericórdias, são essas graças especiais que ele vem trabalhando em todo o seu capítulo, que ele vem explicando, olha, nós tínhamos uma dívida que jamais teríamos condições de pagá-la, e Cristo ele morre em nosso lugar. E aí sim a dívida está paga. Ou seja, eu só consigo fazer isso, eu só consigo me apresentar como sacrifício vivo, porque em primeiro lugar, Jesus se apresentou como sacrifício em meu favor. É isso que Paulo está dizendo. Olha, só é possível fazermos isso. Só é possível experimentarmos da vontade de Deus, porque em primeiro lugar, Jesus morreu em nosso favor. Jesus nos amou tanto que sofreu em nosso lugar. Pagou a nossa dívida. Já era. Isso que significa ser justificado. Quando nós formos apresentarmos perante Deus, não vão ser nossas ações, porque as nossas ações não valem nada. Mas Deus vai olhar e vai falar assim, olha, vocês estão marcados pelo sangue do Cordeiro. Vocês foram justificados. Vocês foram escolhidos. A graça de Deus abunda em vocês. Vocês agora têm o direito a uma herança eterna. É por tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz por nós. É por tudo isso que Paulo está falando. Olha, por tudo isso, apresentem seus corpos como sacrifício vivo. Por tudo que Jesus fez na cruz por vocês, deixem de viver segundo o padrão do mundo e passam a viver no padrão de Deus. Por tudo aquilo que Jesus fez na cruz para vocês, experimentem a vontade de Deus. Aquilo que nós cantamos, uma música bem antiga, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz por nós, é direito nosso, é nossa herança. E quem que pode nos tirar isso? Nada. Nem ninguém. Nem potestades, nem principados do mal, nem nada, nem doença, nem morte, nada pode nos tirar disso, nada pode nos separar do amor de Deus. E é deste amor que é manifestado na cruz de Cristo, é isso que Paulo está se apegando, dizendo, olha, por este amor, se apresentem como sacrifício. Por este amor, deixe cumprir em vocês a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é sempre boa, é sempre perfeita, é sempre agradável. John Stott, ele vai dizer o seguinte, não há motivação maior para uma vida de santidade do que contemplar as misericórdias de Deus por nós. Eu não sei os irmãos, mas eu sou meio... Não sei se é um problema só meu, se vocês se identificarem com isso, eu fico mais à vontade. Mas, quando alguém paga um lanche pra gente, paga um almoço, não dá aquele sentimento assim de, estou devendo algo para essa pessoa. Aí eu preciso fazer algo também para essa pessoa. Não sei se eu tenho, se for só comigo, eu acho que eu sou muito bobo mesmo. Mas dá esse sentimento, né? Tipo, olha, aquela pessoa fez algo por mim, eu preciso fazer algo para aquela pessoa também, né? Aquela pessoa faz, não porque ela quer algo em troca, né? A gente faz porque não que a gente quer receber, a gente faz porque a gente ama. Mas quem recebe, sempre dá aquele sentimento, eu vou pegar esse bombom aqui, depois eu vou ter que dar alguma coisa para a Magda, porque senão ela vai ficar brava comigo. Então a gente tem aquele sentimento de retribuir. Só que se a gente tem esse sentimento de retribuir com coisas tão pequenas, como um lanche, um almoço, uma roupa, agora imagina o sentimento que nós devemos ter por aquilo que nós recebemos de Cristo. Ele nos deu vida. Paulo vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos condenados, não tinha nada que pudéssemos fazer. Mas Jesus nos amou tanto que Ele nos deu a sua vida. Paulo vai dizer que não é mais Ele quem vive, mas é que Cristo que vive nele. Agora que nós temos uma vida,
Agora que nós sabemos tudo aquilo que Jesus sofreu na cruz por nós, foi humilhado, bateram nele, cuspiram nele, pregaram numa cruz, o mataram. Tudo isso ele fez por amor a mim e a você. Não existe motivação maior do que entregar a nossa vida a Deus, do que o reconhecimento daquilo que Jesus fez por nós. Não existe. Só que nós precisamos saber realmente o que Jesus fez por nós. Porque muitas vezes nós sabemos só na teoria. E para sabermos o que Cristo fez por nós, na prática, é necessário um relacionamento com Deus. É necessário intimidade, caminhar junto, andar com Jesus. E quanto mais intimidade eu tenho com Jesus, quanto mais amizade nós temos, mais eu vou me reconhecer um pecador. O Calvino diz, miserável pecador. Porque a luz de Cristo, ela brilha e ela mostra o pecado que existe em mim. Então, quanto mais intimidade com Jesus, maior eu tenho a noção do que Ele fez por mim. Esse é o desafio para cada um de nós. Só podemos entregar a nossa vida para Deus. Só podemos nos apresentar como um sacrifício vivo para experimentarmos da boa, da perfeita vontade de Deus a partir do momento que nós realmente andamos com Cristo. Que experimentamos o seu amor o tempo todo. Na intimidade. Jesus, ele é o nosso melhor amigo. Só que muitas vezes a gente trata Jesus como um colega. O amigo a gente conta tudo, né? A gente conta as coisas boas, coisas ruins, chora junto. Amigo a gente briga, né? Nosso time perde, nosso amigo zoa a gente fica uma semana sem falar, mas depois está tudo bem. Amizade é isso. Só que com Jesus, muitas vezes, a gente vive só uma amizade de coleguismo. Nós vamos orar e agradecemos a Ele por tudo. Obrigado, Jesus, pelo dia maravilhoso que o Senhor me deu. Mas você acordou perdendo hora, chutou a cama, machucou o dedinho, porque você perdeu hora, você esqueceu de levar a marmita para o trabalho, o cartão de crédito não estava na carteira, foi um dia horrível. Mas mesmo assim você agradece pelo dia maravilhoso que teve. Não, Jesus quer saber que seu dia foi ruim também. Jesus quer saber que o seu dia não foi nada legal. Que é isso que faz intimidade. Davi, ele é o homem segundo o coração de Deus, porque Davi não tem medo de abrir o coração para Deus. Davi briga com Deus, Davi discute, faz Belém, Belém, nunca mais estou de bem, mas depois um pouquinho já volta de novo, conversam. Davi tem intimidade. E é isso que nós precisamos ter com Deus. Quando nós temos isso, aí sim, é fácil de abrir mão das nossas vontades. Para terminar, nós não podemos ter dúvida que Deus tem o melhor para nós. Ele tem o melhor. Nós não sabemos o que é bom. O profeta vai dizer que o nosso coração, ele é enganoso. Ou seja, tudo aquilo que eu desejo, tudo aquilo que eu espero, tudo aquilo que eu planejo, na verdade, não é bom. Porque meu coração me engana. Ele é enganoso. Somente Deus, a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Quem tem filhos sabe isso melhor do que eu. O filho quer tudo, né? Pai, eu quero um iPhone. Pai, eu quero um PlayStation. Pai, eu quero um carro. Pai, eu quero isso. Pai, eu quero aquilo outro. Só que muitas vezes vocês, como pais, têm que falar o quê? Não. O filho vai achar que realmente ele precisa daquilo. Mas vocês, como pais, sabem que aquilo não vai ser bom para o filho. Então vocês não dão. O filho vai ficar bicudo, vai bater pé, vai fechar a porta do quarto com raiva. Normal. É assim o nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes a gente fala, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, quero uma promoção no trabalho, eu quero mudar de casa, eu quero trocar de carro, eu preciso viajar. E Deus fala, não. E aí a gente fala, olha só, que Deus ruim, vou parar de ir na igreja. Olha lá, Deus não faz nada por mim. Porque Deus sabe o que é bom para nós. Ele sabe o que nós precisamos. E quando precisamos. Nosso coração é enganoso. Então, sim, vale a pena
Vale a pena nos sacrificar. Vale a pena ter intimidade com esse Deus, Criador de todas as coisas, que tem o melhor para nós. Vale a pena. Porque a vontade de Deus é sempre boa, perfeita, agradável. Diferente do que a gente vê no mundo aí. A vontade de Deus é totalmente o contrário. Quero orar com você, feche seus olhos. Pai, eu te agradeço. Mais uma vez eu te agradeço, Senhor, por essa manhã. Pela oportunidade de estar aqui nessa igreja, uma igreja querida, que eu tenho muito amor. Cresci aqui, baguncei bastante nesses corredores. Então, obrigado, Deus, pela oportunidade de estar aqui compartilhando da Tua palavra. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra ela nos diz que o Senhor tem algo bom, maravilhoso, perfeito para as nossas vidas. Pedimos perdão, porque muitas vezes eu quero a minha vontade e não quero a sua. Tenha misericórdia de mim, ó Pai. Se tiver alguém orando junto comigo sobre isso, tenha misericórdia dessas pessoas. Pedimos a Deus por tudo aquilo que Jesus fez. Pedimos, ó Pai, pelas misericórdias de Cristo manifestadas na cruz, que o Senhor nos capacite a cada dia mais a nos apresentar como sacrifício vivo. Que possamos deixar de viver segundo o padrão deste mundo, deste século que é mau, que é esse século que é corrompido. Que possamos, ó Deus, através de Ti, que o Senhor nos capacite a vivermos conforme a Sua vontade. Conforme aquilo que o Senhor planejou, sonhou antes ainda da criação do mundo. Que as pessoas em nossa volta, para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão mortos, possam enxergar em nós que Cristo Jesus vive. Que possam ver em nós, experimentar através de nós, o seu amor, o seu perdão, as suas misericórdias. Pedimos a Deus que o Senhor nos transforme, que o Senhor renove a nossa mente, nos mude, ó Pai, o nosso jeito de viver. Pedimos, ó Pai, que a sua vontade se cumpra em nossas vidas. Possamos abrir mão daquilo que desejamos para experimentar a sua vontade. Em nome de Cristo Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém.